Fala, galera! Eu sou o professor Cristiano Vaniel, professor de literatura aqui do Universitário Litoral, e estamos aqui mais uma vez para um vídeo de breves dicas sobre as leituras obrigatórias da URGS 2021. E agora, neste vídeo, nós vamos falar sobre uma obra muito bacana. Estamos falando aqui de literatura brasileira contemporânea, de um dos escritores mais celebrados pela crítica, digamos assim, que é o Amilcar Betega e a obra Deixa o Quarto Como Está. Apenas lembrando aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal do Universitário Litoral, deixa o teu like no final do vídeo, e se quiser mais dicas sobre vestibular, sobre literatura ou algum outro assunto que possa aparecer na prova, né, de outras matérias, deixa aí nos comentários, tá bom? Vamos lá? Vamos lá então! Aqui está o homem, né? Este escritor. Nossa, eu sou muito fã, eu tô muito empolgado para gravar isso, porque eu gosto muito desse cara. Nossa, a escrita dele é maravilhosa. Amilcar, um beijo se estiver assistindo esse vídeo, tá bom? É isso aí, cara. Que escritor, que felicidade. Bom, mas eu tô muito emotivo. Vamos lá, vamos para as dicas. Quando a gente precisa falar, tá bom, do Amilcar Betega enquanto contista, porque ele também é romancista, né? Enquanto contista, é interessante da gente pensar a tradição literária aqui no Brasil sobre o conto, sobre a produção de contos. A gente tem, ok, desde lá o século XIX, uma produção bem interessante de contos, né, de narrativas curtas aqui no Brasil. E o Machado de Assis, né, é o, é, é o, é o nosso maior escritor, né, nosso maior prosador aqui. Então, ele é um dos grandes representantes, se não o maior representante da produção de narrativas curtas, né, de textos narrativos curtos, de contos, né, ali do século XIX, ingressando no século XX. Depois, a gente tem uma produção contística que segue ali ainda um pouquinho a esteira de um realismo ou um neorrealismo, podemos dizer assim, né? É aquele banho-maria, né? Ainda tentando emular algumas características, algumas composições formais ainda ali do final do século XIX. No entanto, a partir dos anos 60, nós temos aqui uma grande virada, né, com escritores como, por exemplo, Rubem Fonseca, João Antônio, ou até mesmo se a gente for para a década de 50, a gente tem o Dalton Trevisan também. Nós temos aqui uma produção contística bem interessante. Por quê? Porque agora, na década de 60, com as grandes cidades, né, se desenvolvendo cada vez mais, a tecnologia avançando cada vez mais, e há um aumento populacional muito grande, há há um aprofundamento das desigualdades sociais. Então, nós vamos ter escritores aqui, principalmente na década de 60, que vão retratar centros urbanos com uma ótica mais crítica e tematizando principalmente a violência das grandes cidades, e é uma violência física, violência psicológica, é uma violência, inclusive, na linguagem, não é? Então a gente vai ter aqui uma linguagem mais objetiva, mais direta, mais telegráfica, uma linguagem que é como se desse um murro na cara do leitor, da leitora. Então, tanto na composição formal quanto no aspecto temático, a violência ela estará presente, ok? E, claro, né, a gente tem que considerar aqui a representação, e isso é um grande ganho que esses escritores da década de 60 que surgem para tematizar a violência, é a representação de figuras marginais. E quando nós estamos falando aqui de marginal, nós estamos falando de figuras, de pessoas que vivem à margem da sociedade e que não conseguem usufruir de maneira completa as benesses do sistema capitalista
daquela grande capital, daquele centro urbano, tá bom? E aí, então, nós vamos ter aqui o boêmio, o cafetão, a cafetina, a prostituta, prostituto, ex-penitenciário, ah, o porteiro, o jovem que está servindo o exército e é de uma classe social de menos prestígio em centro urbano. Nós estamos falando do advogado cheirador, nós estamos falando de transexuais, nós estamos falando de uma gama de figuras que são marginalizadas por esse sistema, por essa sociedade, tá bom? E isso a gente encontra na obra do Rubem Fonseca, ali a partir de 63, né, com Os Prisioneiros, que é o primeiro livro dele, e com o João Antônio também, com Malagueta, Perus e Bacanaço, também de 63, né? Apenas lembrando aqui que o Rubem Fonseca, ele representa mais o Rio de Janeiro e o João Antônio, São Paulo. Ok? Então, nós temos aqui a partir da década de 60, nós temos uma grande tradição de contos aqui no Brasil, com uma linguagem mais direta e com a violência mais presente. E claro que a gente tem que falar também, para ter um olhar, para ter um repertório maior, para olhar para os contos, né, do Betega, a gente tem aqui também uma tendência literária que vai romper com aqueles elementos realistas que eu já havia comentado com vocês e vão buscar uma representação do desconhecido, uma representação da dúvida se é real, se não é real, ou claramente não é real. Estamos falando da literatura fantástica. E aí, então, a gente tem o Murilo Rubião e também o J.J. Veiga, tá bom? Em que a gente vai ter aqui uma quebra da linearidade narrativa e vamos ter aqui a ideia de se trabalhar com o irreal, ou a dúvida do que é real e do que não é real. Tá bom? Então, tanto uma literatura mais brutalista, né, uma literatura feroz do Rubem Fonseca, ou uma literatura fantástica aqui do Murilo Rubião, nós vamos ter aqui uma tradição de contos que vai nos dar uma diversidade de gêneros, né? Policial, drama, fantástico, enfim. E o Amilcar, ele segue essa tradição. Ele segue essa tradição por quê? Porque ele vai abraçar todos esses gêneros dentro do princípio de se contar uma história, né? O estranho, o absurdo, o fantástico, o surreal, a violência. Todos esses elementos estarão presentes nesses 14 contos, né? Deixa o quarto como está, ou Estudos para a Composição do Cansaço, publicado em 2002, premiado, né? E completamente abraçado pela crítica literária, ele nos apresenta, nos dá todos esses elementos todos esses elementos que foram postos na década de 60. Então, Deixa o Quarto Como Está, essa obra, ela segue toda uma tradição de elementos importantes que surgiram na nossa literatura, principalmente a partir do conto, na década de 60, tá bom? Três elementos importantes aqui, três elementos gerais na obra que a gente tem que relembrar aqui, né? E é importante, aí vai a dica mais importante, é o cotidiano, ele é trabalhado juntamente com o fantástico, ou seja, com o estranho, com o absurdo, com a dúvida se é real, se não é real, com, inclusive, elementos surrealistas, né? E aí, quando eu estou falando surrealista, eu estou me remetendo ao surrealismo, aquele movimento artístico que surgiu oficialmente em 1924, lá com André Breton, lá com o Manifesto Realista, né? Que tem como maior representante o Salvador Dalí, né? E a gente tem que ter na nossa cabeça que um dos princípios do surrealismo é o trabalho com o inconsciente, ou seja, né, é um mundo dos sonhos, é um mundo onírico, delírios, é o estranho. Então, isso está presente, né? E
a verossimilhança dos contos, ou seja, nós vamos ter contos aqui que e verossimilhança a gente pode ir por 2 caminhos, né. Verossimilhança, a gente pode ir pela coerência interna da história, né, quando uma história é verossímil, é porque ela é coerente dentro daquela história, ou verossimilhança a gente pode remeter àquela característica lá do realismo, olha só, em que é uma tentativa de representar fielmente a realidade. E isso nós temos aqui na representação do cotidiano, no, nas relações humanas e sociais, muito verossímil. Então a gente tem aqui um elemento fantástico, nós temos aqui um elemento mais realista, olha só, seguindo toda uma tradição, e domínio da técnica, né, gente? O Amilcar, ele é um baita escritor, é um escritor muito habilidoso, não à toa ele é um escritor premiado, reconhecido, e faz parte aqui das nossas leituras obrigatórias, né? Aqui da URGS. E eu trouxe aqui para vocês um conto exemplo, que é o conto Hereditário. Olha só que interessante, né? Este conto, que a voz narrativa em primeira pessoa, nós temos um narrador protagonista, né? Que após a morte do pai, o narrador protagonista recebe como herança uma caixinha em que tem uma pequena esfera dentro, que é meio grudenta, que é meio estranha, que ele acaba chamando de geleia. E, inclusive, ele é um conto, né, em que a gente tem aqui presente e passado, e no presente ele recebe, né, o pai está morto, ele recebe essa herança, essa geleia que ele coloca, que se gruda nele e, e, e não desgruda mais, mas ao mesmo tempo nós temos aqui a questão da memória, do passado. Por quê? Porque o narrador protagonista, ele lembra que algumas vezes o pai tentou falar com ele a respeito daquela caixa, mas não conseguia avançar o assunto. Havia ali uma, uma espécie de incomunicabilidade. Tá? E a relação personagem, ela é o que a gente tem, né? Apesar da geleia estar grudada na mão dele, o narrador protagonista inclusive fala que parece que a geleia está dentro dele, né? Ele sente a geleia. E claro, né, a gente está falando aqui, a geleia, é claro que é uma grande metáfora, né? É uma grande metáfora a respeito de toda a transmissão que o pai deu ao filho, de forma consciente ou inconsciente, a respeito de pensamentos, de ações, traumas, dores internas, uma incapacidade de se comunicar com as pessoas, lembrando que o pai não conseguia se comunicar direito com o filho a respeito da caixa. Então, quando a geleia está grudada na mão, o protagonista ele sai para falar com desconhecidos para ver se consegue enxergar a geleia e ninguém enxerga, né? Ou seja, não há uma comunicação ali. Então, esse hereditário, essa herança, é muito mais simbólica do que, de fato, a geleia. A geleia é a metáfora, né? É, é que nem aquela música que é interpretada, né, pela Elis Regina como Nossos Pais, né, que é do Belchior, né? Ah, ah, quer dizer, a gente, conforme vai passando o tempo, a gente vai adquirindo traços, comportamentos, modos de pensar dos nossos pais. Então, gente, ah, trouxe aqui um conto, né, exemplo, para a gente poder ver um pouquinho, né, para gente, vocês que leram, né, a obra, é uma obra maravilhosa, recomendo muito, muito, muito. E, puxa vida, né, só para lembrar aqui alguns pontos importantes, por exemplo, desse conto hereditário que grande chance de aparecer na nossa prova. Tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês. Gostaram desse vídeo? Deixa o like, comenta aí quais dúvidas que vocês têm a respeito do vestibular da URGS ou dúvidas sobre, a respeito das leituras obrigatórias. Tem mais vídeos sobre dicas breves, dicas rápidas sobre outras leituras obrigatórias, tá bom? Se inscreve no canal do Universitário Litoral e se quiserem me seguir nas redes sociais é @cristianovaniel, ok? Ai, ai, obrigado, gente. Até mais.